Seja bem-vindo, fotógrafo, seja bem-vinda, fotógrafa, a mais um episódio da série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando muito pouco ou quase nada. Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves, e no episódio de hoje o tema é Criando fotos criativas usando a distorção da lente. Então agora, com o tema dito, você já entendeu por que é que está toda essa quantidade de lente aqui próximo a mim, né? Já deu para entender que eu vou falar sobre todas essas lentes que cá estão. Bom, a gente está falando aqui sobre lente por dois motivos. Uma das perguntas que a gente mais recebe é: que tipo de lente eu devo comprar? E se você pergunta isso para um fotógrafo, a maioria vai voltar com uma pergunta para você. O que você quer fotografar? Não existe assim, essa lente vai servir para tudo isso, tá? Cada lente ela tem uma especificidade para um estilo de foto que você quer seguir, certo? Então você tem que saber o que é que você quer fotografar, para daí sim ir atrás de uma lente para aquilo que você quer. É fácil você entender isso, ó. Vou pegar aqui, já vou falar de modelos, de tudo para você, mas vou pegar, ó, essa lente, certo? Essa lente, dá para fazer ensaios de pessoa? Até dá, mas vale a pena você gastar o preço dessa lente para fazer fotografias de pessoas? Não. Eu não entendi o que ele falou. Porque você não vai usar tudo nela. Por que eu digo tudo? Ela varia, o zoom dela, de 70 a 200 milímetros. Então, você vai trabalhar no máximo ali entre 70 e 85 milímetros para fazer retratos das pessoas. Para você fazer fotos de pessoas, é muito mais indicado, por exemplo, uma lente que varia de 17 a 50 milímetros. Mas aí, Pedro, eu trabalho com fotografia de paisagem. Aí muda um pouco, porque se você fala de paisagem, pegando toda a parte ampla da sua visão, indicado para você uma 24 milímetros, que vai te dar essa perspectiva gigante ali de ver a foto quase toda. Ou se você vai fazer foto de pássaros, de animais selvagens que você não pode chegar muito perto, né? Imagina aquelas fotos National Geographic que você vê só o olho do leão. Você acha que o fotógrafo chega ali, né, pertinho do leão para tirar foto? Obviamente que não. É mesmo, é? O que ele vai usar? Uma lente com muito zoom, porque da posição de segurança que ele está, ele vai fotografar. Ou, né, tô falando de leão aí, bicho perigoso, mas um pássaro para ele não voar, se você chegar muito próximo, tá lá em cima de uma árvore, então você vai precisar de uma lente com mais zoom. Então você vê que, dependendo do que você vai trabalhar fotografando, vai ter uma ou outra lente melhor. E aí você tem que entender o que são essas lentes, quais são essas lentes. Bom, primeiro eu tenho três grandes divisões em nomenclaturas de lente. Eu tenho as lentes chamadas grande angular. O que é uma lente grande angular? Por exemplo, essa lente que eu estou aqui, a 24 milímetros, ela é uma lente grande angular. Como o nome já sugere, ela te dá um grande ângulo de visão. Então, quanto menor o milímetro da sua lente, 10, 8 milímetros, maior vai ser o ângulo de visão dela. Ela é considerada uma grande angular até 45 milímetros. Então, até 45 ela vai ser considerada uma grande angular. Próxima que eu tenho é a normal. Então, é uma lente chamada de normal. 45, 50 milímetros. Essa daqui é a famosa queridinha aí dos fotógrafos, a cinquentinha, 1.8. E ela é considerada normal porque basicamente o que você vê com o seu olho ao olhar para uma paisagem, uma pessoa, é exatamente o ângulo que ela vai te dar de visão daquilo que você está fotografando. Saímos da normal e vamos para uma teleobjetiva. Certo? O que é a teleobjetiva? É acima de 50 milímetros e até onde criarem aí milímetros de distância focal em uma lente. Então essa lente ela varia ali dos 70 a 200 milímetros. Então ela está acima da normal, então ela é uma teleobjetiva. E aí se você parar para pensar nessa classificação, veja só,
Então, saindo ali da 4 milímetros, que aí tem uma outra coisa, né? 4 até 12 milímetros mais ou menos, você tem as lentes que dão um efeito de fish eye, né? O olho de peixe, que você vê tudo distorcido, tudo parece gigante. É aquela coisa, quanto maior, chega a um ponto que você está fotografando, você sai na foto. Tá? De tão grande que fica o ângulo de visão ali dela, certo? Porque ela fotografa muito, ela distorce muito. É o olho mágico de porta. Quem já olhou ali vê a distorção que aquilo causa. Mas ali das 4 aos 45 milímetros, ela é grande angular. 45 a 50, normal. Acima de 50, teleobjetiva. Se você pega a lente do kit, ela é o quê? 18 a 55 milímetros. Então, essa única lente, ela vai de uma grande angular, se estiver em 18 milímetros, a uma teleobjetiva, quando colocada em 50 milímetros, 55, né, o último dela, passando pela normal, que é em 50. Então, em uma única lente, você pode ter as 3 classificações. Ela vai ter uma classificação única quando tiver dentro de um único parâmetro, como é a 70-200. Ela está acima de 50, então ela não é normal, ela é uma teleobjetiva. Mas, se ela é fixa, ela não tem variação, vai ser uma grande angular como a 24 ou uma normal como a 50 milímetros. Bom, e o que isso vai fazer diferença na sua fotografia? Primeiro, qual é a câmera que você utiliza? O sensor da sua câmera pode ser crop, famosa câmera cropada, ou ela pode ser, né, que o nome correto é o APS-C, isso vai ser uma câmera cropada, ou você tem as full frames. O que é a diferença entre elas? Tamanho do sensor. Então, em uma câmera full frame, o sensor ele é do tamanho exato daquele antigo filme 35 milímetros que a gente usava para fazer fotos. Então, o sensor ele tem a mesma área dos 35 milímetros. Se você vai para uma câmera cropada, como hoje vou utilizar aqui Canon T6, tá? E as lentes eu vou variar aqui para mostrar o efeito, mas a T6 é uma câmera APS-C, cropada, que tem um sensor menor. Então, pensa o seguinte, o que é dar zoom? Se eu estou em 18, eu enxergo essa visão. Se eu estou em 55, eu enxergo isso. Então, ó, eu enxerguei menos, certo? Então, um sensor grande 35 enxerga isso. O sensor menor enxerga isso. Tá vendo que é a mesma coisa de eu ter dado zoom? É diminuir o tamanho do sensor. Então, essa redução do sensor é como se eu desse zoom sem precisar dar zoom. Em uma câmera full frame, em 18 milímetros, eu vou enxergar exatamente 18 milímetros, que é a área da foto. Quando eu vou para uma câmera cropada, esses mesmos 18 vão ser 28 milímetros. Por quê? É como se eu desse zoom pelo tamanho do sensor. Ah, Pedro, então é ruim comprar uma câmera cropada? Depende. Você não vai ter os 18 milímetros, por exemplo, para enxergar muito, mas se você quer aumentar o zoom ainda, melhor. Porque essa lente, quando colocada em 200 milímetros, para uma câmera full frame, 200 milímetros. Já em uma câmera cropada, ela vai para 320 milímetros. Você está vendo como você ganha um pouco mais de zoom? Por isso que muitas vezes os fotógrafos de esporte, fotógrafos de paisagem, essa coisa que eu comentei de pássaros longe, detalhes, preferem câmeras cropadas. Eles não precisam gastar com uma lente de 300 milímetros. Eles compram uma lente de 200 e já chegam aos 300 milímetros que eles querem. E além de tudo isso que eu acabei de te falar, tem o detalhe chamado de compressão de planos. O que é compressão de planos? Eu já falei várias vezes aqui, principalmente nos episódios passados. Se não assistiu, volta lá, tem muito conteúdo bacana sobre planos na fotografia. Então, se eu estou fotografando essa lente e essas aqui estão atrás, eu fotografo essa lente, primeiro plano. Isso que está aqui atrás, segundo plano. Inclusive o que está para trás ainda disso, mas eu tenho primeiro e segundo plano. Bom, quando eu utilizo uma lente grande angular, ou para facilitar, com milímetros pequenos, não existe muito essa palavra não, mas eu descomprimo o plano.
tá? Fisicamente, físico, se você é físico, não me julgue, só estou deixando claro aqui as coisas. É como se eu criasse uma distância maior e real entre as duas lentes aqui. Por quê? É um fenômeno físico que a lente causa de parecer que está distante por abrir a sua visão. Conforme eu vou aumentando os milímetros e vou dando zoom na lente, é como se eu fosse aproximando isso, fazendo a famosa compressão de planos. Aproximando. Se você assistiu um filme de suspense, você já deve ter visto a pessoa parada e parecendo que o fundo está crescendo em volta dela, assim, que o ambiente está ficando pequeno. É exatamente isso que está sendo feito, mas na câmera filmando, que é foto, né? O filme nada mais é do que a foto sequenciada. Então eu vou fazendo essa compressão de planos conforme eu aumento o zoom da câmera. E daqui a pouquinho na parte prática você vai entender isso perfeitamente, porque eu vou fazer ali fotos da mesma posição, mesmo enquadramento, só que com milímetros diferentes na lente. Você vai ver na prática como parece que o fundo está aproximando. Na foto você vai ver que parece até que a pessoa vai andar, ou eu vou andar, mas você está vendo no vídeo ali, aqui está todo mundo parado, ninguém vai se mexer e o fundo vai parecer que está vindo. Sabe aquela foto que você vê as pessoas fazendo, por exemplo, numa igreja? Né? Pega uma igreja lá, Gramado, Canela, tem uma igreja famosíssima de pedra lá, a pessoa tira a foto, a igreja é gigante, a pessoa pequena, aí você vai lá fazer a foto, fica a pessoa gigante, a igreja pequena, você vai entender como fazer essa foto com a pessoa grande e a igreja grande, usando a compressão de planos. Mas compressão de planos, se você olhou aqui, né, viu, é o que é a distância, né? Então se eu estou distante aqui, comprimo, parece que está próximo. Descomprimo, parece que está longe. Porém, isso ocorre no rosto da pessoa também. Existe uma distância entre nariz e nuca, orelha, profundidade. Se eu utilizo uma lente, e é aí que eu volto lá no começo, qual lente eu compro? O que você quer fotografar? Porque se eu pego uma lente de 4 milímetros para fazer foto de pessoas, eu distancio. Lembra que menor milímetro parece que está longe? Então eu vou distanciar o nariz da orelha. A pessoa vai ficar parecendo esticada. Se eu utilizo uma 200 milímetros para isso, lembra que no plano eu comprimo, parece mais próximo. Então eu vou trazer mais próximo aqui, dando a impressão de que a pessoa está maior. Se é isso que você quer na sua fotografia, criar uma foto de moda, parecer que a perna da modelo é mais longa do que é, a gestante com a barriga bem maior, ou às vezes está grávida de gêmeos, né, com muita criança ali dentro, 4 crianças, e ela não gosta daquele barrigão. Você pode fazer um efeito somente com a lente, parecendo que a barriga é menor, ou aumentando a barriga dela. Então você pode criar coisas, e eu vou te mostrar daqui a pouquinho na prática, como fazer essa parte criativa com a distorção das lentes também, que dá para trabalhar muito bem. Sem mais delongas, vamos lá fotografar, que eu vou te mostrar toda essa teoria na prática. Estamos com todas as lentes aqui que eu falei para você. Como a menor distância focal que nós temos é 17 milímetros e a maior é a de 200 milímetros, se eu utilizar essa lente essa, eu já vou cobrir toda a distância focal de todas as lentes. Mas como eu já te falei, tem a peculiaridade de cada uma das lentes ali também, para que você vai usar, né? Aqueles detalhes técnicos de cada lente. Mas agora eu vou te mostrar aqui na prática 2 pontos que eu comentei com você lá na parte teórica, que é compressão de planos no rosto da pessoa, que é a deformação que isso causa, e também a distância que a parte lá no fundo, né, seja o cenário, aqui a gente vai estar usando o Danton e aquela parte lá do hidrante para você conseguir identificar o que é, e você vai ver a diferença que vai dar. Como aqui você vê que a gente não tem uma claridade muito legal no corredor, eu coloquei um flash aqui para iluminar o Danton, fora da câmera, e a gente tem um outro flash lá no chão para iluminar um corredor lá no fundo, que é só para você ver, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Mas para ficar mais claro, para você enxergar, você vai conseguir ver com os flashes disparando aqui, tá? Então vamos começar com a 17 milímetros. Vamos lá, senhor Danton.
Tá? Então, como eu tô com a 17 milímetros, eu vou ter que chegar muito perto dele para fazer, porque eu quero fazer sempre o mesmo tamanho, sem precisar cortar a foto na edição, fazer o mesmo tamanho para você ver como vai ficar a diferença entre elas. Então eu vou encostar quase na cara do Danton. Então eu vou chegar aqui bem perto dele pela 17 milímetros, ó. Então é quase mesmo encostando no Danton. Aqui, daí eu vou medir aqui, pegar certinho, ó, vou deixar sempre a marca do símbolo da escola até a cabeça do Danton, essa vai ser minha referência. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora é aplicar o zoom, tá? Então eu vou trabalhar com uma outra distância focal que é bem usada pelos fotógrafos, que é a de 35 milímetros, e depois eu vou para 50, tá? Então agora eu vou me distanciar aqui, mas vou pegar, ó, a referência para pegar a mesma coisa aqui do Danton. Aí, então isso é em 35 milímetros e eu tenho que andar um pouquinho mais para trás agora porque eu vou levar para 50 milímetros aqui essa lente. Então, você vê aí a diferença nos dois aspectos. Expressão do Danton, como o rosto dele modifica só com, por enquanto, essas 3 distâncias focais que eu coloquei aqui. Depois você vai ver que a lente fixa, ela vai dar também uma outra diferença bem grande aí, por mais que eu tenha utilizado aqui. Eu até vou fazer o seguinte, como a gente tem uma 24 aqui, Danton, eu vou colocar ela em 24 milímetros, só para comparar a com zoom e a sem zoom, tá? E a fixa. Então, ó, vou fazer a foto aqui em 24 milímetros com distância focal variável, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a lente fixa 24 milímetros, só para você ver aí a diferença que faz, tá? Que muitas vezes a pessoa fala, mas não tem diferença. Tem um pouco de diferença sim entre elas. E agora eu vou fazer aqui com a 24 fixa. Tá? E aí você vai conseguir ver aí a diferença que tem entre usar uma lente fixa e usar uma lente com zoom variável que eu estava utilizando, com a mesma distância focal, mas a fixa dá sim uma diferença entre elas. Isso não é uma arma, tá? Isso é uma lente. Isso daqui é uma 70-200 da Sigma e obviamente é uma lente mais usada para fins de animais, né? A natureza, mas dá para você também fazer ensaio de pessoas. Você só precisa ficar mais distante da pessoa para conseguir. Então eu vou começar aqui em 70 milímetros para fazer a foto da mesma proporção ali do Danton, só que como eu estou em 70, vou vir um pouquinho mais para trás, ó, encaixar a mesma direção aqui. Aí, perfeito. Não estou mexendo, você viu que eu não estou trabalhando com nenhuma configuração da câmera. Elas estão idênticas para você ver que a diferença é causada pela lente, pela distância focal. E agora em 200 milímetros, né, tem que ir lá para trás para pegar essa área exatamente igual aqui do Danton. Só para fazer o foco. Aí, maravilha, certo? Então, duas coisas que eu quero que você note em todas essas fotos. Primeiro, distorção no rosto do Danton, tá? Porque a compressão de planos que eu já te expliquei, ela não ocorre somente com o segundo plano da foto, que é o fundo aqui da foto. A nosso rosto, ela tem uma distância entre nariz e orelha, por exemplo. Então, essa compressão de planos ocorre também no rosto. E é por isso que a pessoa vai ficar maior ou menor, dependendo dos milímetros que você vai utilizar para fazer aquele ensaio, seja de gestante, seja de pessoas, o que for, mas também em arquitetura, porque esse efeito vai ser causado da mesma forma para um prédio, para uma praça, para uma árvore, é a mesma coisa, é que a pessoa fica mais visível, mas os outros objetos vai acontecer a mesma coisa. Mas aí, para não ficar só aquela coisa de uma foto no corredor e eu vou usar isso aonde na minha vida, né? Que tipo de ensaio eu vou fazer no corredor? A gente vai usar de novo Danton Monteiro, nosso modelo que já está ficando oficial aqui nos nossos vídeos, para fazer algumas fotos que darem ideia aí de fotos criativas para você. Então a gente vai fazer com que o Danton fique com um braço gigante, certo? Mal.
e com o braço pequenininho, fininho. E depois a gente vai fazer com que o Danton fique muito alto e extremamente baixo, um anãozinho mesmo ali, para você ver como faz total diferença a lente que você está usando e você consegue criar efeitos diferentes para a sua fotografia. Então, primeiramente, agora como eu já te mostrei tudo sobre a relação das lentes, eu vou usar 17mm e depois a 200, que são os extremos, tá? Para você ver exatamente a diferença entre elas. E aí você sabe que as do meio do caminho ali vai fazer um pouco mais ali, um pouco mais para 200, tá? Quanto mais próximo do 17 tiver, mais o efeito do 17 vai ter. Quanto mais próximo do 200 tiver, mais o próximo do efeito do 200 terá. Exato. E o meio do caminho vai ficar normal, mais ou menos, que a gente enxerga mesmo. Mas, Pedro, existe lente de 300mm. Sim, quanto maior, mais achatado vai ficar. Exato. Vai, como o Danton falou, perto do 200 fica próximo do 200. Maior que o 200 vai ficar um efeito maior ainda do que o 200, entendeu? Vai ficando cada vez mais comprimido o plano ali, com mais milímetros que você utilizar. Bora fotografar. Bora lá, escadinha. Deixar aqui no jeito. Vamos lá, Danton. Soco do Danton, mas sem acertar. Sem acertar, tá? Sem acertar em 17mm. Deu pra cropar. Tirou só um pouquinho. Aí, segurei. Maravilha. Então, mão gigante do Danton. E agora vamos para a 200mm. E agora eu vou lá do outro lado do estúdio. Eu não sou o Lango-Lango, tá? Gente, vocês têm que ver, olha a diferença da 17mm, tamanho da mão, dá medo. Dá medo, você fala, pô, isso aí parece um caminhão vindo pra cima de mim. E é, mal menos. E com a 200mm, a mãozinha, não sei se é da sua época, a gente é muito cringe, né? Não. Mas tinha o Lango-Lango, os bichinhos que você apertava, ficava dando soquinho com a mãozinha, ficou um Lango-Lango. Mas isso, né, para sua fotografia aí, você pode fazer um produto maior, né, menor, barriga de gestante, qualquer coisa aí. A ideia é para você ver como essa compressão de planos faz total diferença na sua foto. Agora eu vou voltar a lente aqui para 17mm, tá? Para deixar o Danton muito alto. E agora para deixar o Danton grande, vou usar 17mm, fazer uma foto bem aqui de cima. Tá? Porque como eu não estou comprimindo o plano com a 17... Mais próximo de mim que ela focar. Sim. Vem um pouquinho para cá só para tirar... Mais um pouquinho só. Pode dar um passinho de leve. Isso, porque daí fica tudo preto. Quanto menos ela comprime, né, ela distancia os planos, então você consegue alongar a pessoa. Aqui foi muito... Então você alonga a pessoa, né? Porque eu tô em 17mm. Danton, não dá pra passar o teto aqui, cara. A 200mm eu vou ter que... Com aquele meu socão... Socão, eu acho que você abre um buraco aí, já sei. Estamos no terceiro andar aqui do prédio. Ah, Danton, você vai lá embaixo. Vai lá descer, tá chovendo um pouco, mas tudo por você, a gente vai fazer isso. Leva um flash só. Leva um flash para iluminar lá um pouquinho, mas vai lá embaixo que eu vou fazer uma foto aqui de cima de você para parecer bem achatado com a 200mm. Vem comigo! Vamos junto. Cadê o flash? O Pedro arruma pra minha cabeça que só ele, né? Pelo amor de Deus. Mas é por você, pelo aprendizado, né? Você tem que aprender alguma coisa com tudo isso que eu estou fazendo, tá? Então, Danton está descendo lá, tá? Vou colocar 200mm aqui. Coloquei o rádio flash, certo? Porque como o Danton vai lá embaixo, a luz lá não tá muito legal, né? É uma luz de poste normal.
então a luz não está muito bacana lá. Então eu vou usar o flash daqui de cima, disparado com o rádio. Tá? Ele pega numa distância aí de até quase 50 metros. O terceiro andar aqui ainda está dentro dessa faixa, acredito eu. Mas a gente faz um teste e aí eu vou disparar daqui de cima, tá? Para o Danton sair lá embaixo. Você vai ver como fica, é até engraçado. Tá? Ele fica uns 10 centímetros de altura só lá embaixo. Fica muito estranho mesmo. Então você vê aí a diferença que faz eu estar usando uma 17mm, como eu alonguei ele, e com a 200 como eu diminuí ele. Isso faz total diferença na sua fotografia. Vamos agora à edição. Essas primeiras fotos eu vou fazer um ajuste de iluminação, porque o que eu quero, né, te mostrar nelas aí é a compressão de planos, é a diferença que faz na fisionomia aí do Danton, né, parecendo essa primeira foto aí onde está a Dory, certo? Então, mas edição aqui é ajuste de iluminação da foto. Não vou criar nada diferente, é simplesmente para você ver como o corredor aqui parece que está muito distante, certo? Então vou fazer a correção aqui, deixa eu ver só se não tem muito granulado. Tem um pouco, vamos lá então. Redução de ruído, vou tirar, né? Ó, uma coisa aqui que agora eu vou mostrar para vocês. O que eu quero é mostrar a distorção. Se eu vier e remover a correção, tá? Olha como eu mudo muito. Lógico, eu não consigo criar informação, né? De trazer a orelha para frente, por exemplo. Mas olha só como eu já altero bastante, porque o Lightroom ele vai reconhecer, por eu estar fotografando em RAW, que eu tirei com uma lente Sigma 1750, tal. Então ele faz o ajuste baseado na lente. Eu não vou usar isso porque quero mostrar para você a diferença entre elas. E aí, obviamente, tá? Tem que ter a minha boa e velha curva ali do contraste. Isso. E agora eu vou copiar isso, tá? E vou levar para as outras fotos uma a uma para te mostrando, ó. Então aqui, se eu apertar I, eu consigo ver, ó, que essa foto agora está em 35mm, enquanto a primeira estava lá nos 17. Então eu vou trazer a mesma configuração aqui para essa foto, tá? E aí você vê como já aproximou o plano de fundo, ó, tá? E você viu ali no vídeo que o Danton não se moveu. Eu tive que ir para trás para conseguir enquadrar a mesma proporção ali de camiseta rosto do Danton. E agora indo para 50mm, olha só como eu aproximei mais ainda. E é o que eu falei para você da lente normal. Isso aqui é basicamente o que você, a olho nu, vai ver entre referência da pessoa e o fundo lá, tá? Quando eu vou para os 25, que aqui eu mostrei, lembra, para a diferença entre a lente com zoom e a lente fixa? Então aqui eu coloquei, quase acertei os 24mm, mas passou um pouquinho, foi para 25, não tem a marcação de 24 na lente, que eu estava usando a 1750, ó, tá vendo? Então você vê a distorção aqui lateral, olha a lente fixa, vou só colocar a edição, tá? Olha aqui a diferença para a lente, a proporção do Danton mudou um pouquinho a lateral, mas eu chamo a atenção para você, ó, aqui nesse detalhe, ó. Olha como aqui, na lente com zoom variável, ela não fica tão baulada quanto na lente fixa, que ela dá uma baulada maior aqui nas bordas dela, certo? Então essa é a diferença do resultado entre uma lente que tem zoom variável e a lente fixa. Ela vai ter uma pequena distorção maior do que a variável. E aí em 70mm já aproximo bastante, já consigo ver toda a tubulação, o H, não dá para ver nítido porque tenho profundidade de campo aqui. E em 200mm eu já nem enxergo mais o H, ó,
que está bem aqui no cantinho, e eu vejo o restante dos canos, mas só agora mostrando a diferença. 17, olha a profundidade, e quando eu vou para 200, olha como eu aproximo e como aquela distância de olho, nariz e orelha modifica também. E agora vamos, né? Agora sim, tem uma foto um pouco mais criativa. Vou colar a mesma coisa, só para aproveitar a edição. Vou fazer aqui um crop para tirar as áreas brancas ali da foto. Tá? Vai dar para cropar essa parte aqui perfeitamente. Porém, aqui no canto ficou um pedacinho lá do móvel. Vou usar o remoção de manchas para tirá-lo daqui. Então, ajusto ali o pincel, trago ele para cá e faço com que ele puxe essa região. Ele já selecionou a região corretamente. E ok. Como aqui eu quero bem a dramaticidade, né, voltada à mão do Danton, e aqui atrás ficou bem iluminado. Como eu quero mudar o foco disso, vou usar aqui um filtro graduado para tirar um pouco a exposição do Danton, tá, do rosto dele ali atrás. Então eu vou trazer aqui, ó, esse filtro graduado para tirar a atenção ali do rosto dele. Perfeitamente, não precisa tão forte, aí aqui tá ok. E vou usar um filtro radial invertido na mão dele, ó. Então eu vou iluminar, tá exagerado, porque eu quero enxergar primeiro, né? Eu sempre exagero um pouco, para daí sim ajustar corretamente aqui a exposição. Aí, ó. Tá? Então eu trago agora mais atenção, olha só o antes e depois, para a mão dele. Tá? Antes o rosto dele chamava atenção igual a mão, agora a mão chama mais atenção. E para não ficar uma foto comum, né, vamos trabalhar um pouco de cores aqui, ó. Vou jogar um azul ali nos pretos, tá? Vou deixar ela bem azulada mesmo, certo? Aqui nas curvas ele fica mais forte esse efeito. E na correção de cores, nos realces eu vou jogar, que daí vai pegar bem a mão dele ali, ó. Eu vou jogar um laranja bem forte, tá? Bem destacado mesmo. E nas curvas, vou até usar um efeito mate aqui, para dar um impacto ainda maior. Aí, perfeito. E até agora, tirar um pouquinho da exposição da foto, aumentar ainda mais o contraste aqui dela. E, para mim, está perfeito, ó, tá? Olha a diferença que tem entre uma foto e outra. Por quê? Estou criando uma dramaticidade na foto. E aí, até agora, acabei de ver, né? Posso criar até uma vinheta aqui. Como eu quero a mão mais em destaque, posso criar uma vinheta usando o filtro radial aqui, ó. Inverto ele, trago para a exposição negativa e faço a opção aqui, ó. Vinheta feita, não quero tão forte. Vou reduzir um pouco. E aí sim. Então, olha como a atenção vem toda para a mão dele. Diferença entre antes e depois, e essa coloração dá um impacto visual muito maior na foto. E aqui a mão do famoso Lango-Lango, né? Mãozinha, olha a diferença entre tamanho de mão, ó. Mão gigante em 17 milímetros, mão pequenininha aqui nos 200 milímetros. Mas eu vou usar a mesma coisa, tá? Vou copiar aqui. Eu garanto que não seria uma foto que o Danton vai publicar numa rede social dele, tá? Posso garantir isso para você, que tá aparecendo, quem conhece aí vai entender a piada, né? Meu germes, minha mão boa, certo? Então tá mais ou menos ali, mas eu tenho só que colocar o filtro graduado aqui para dar aquela ligeira escurecida naquela iluminação um pouco mais forte que aconteceu devido à luz estar mais próxima ali dele. E trazer o efeito para essa mão gigante do Lango-Lango Danton. Ele está invertido, então vou tirar a inversão dele, trazer para cá, aumentar a difusão para não dar esse efeito de halo ali na mão dele. 0, e daí sim vou iluminar um pouco mais. E da mesma forma, só para garantir igualdade aqui, vou fazer uma vinheta agora na mão dele também, tá? Trazendo a atenção ainda mais para a mão. Por mais que esteja pequena, mas o objetivo aqui é a mão trazer o efeito, né? E temos a foto onde, em 17 milímetros, olha o tamanho que ficou o Danton, o pé dele parece que está lá embaixo e ele aqui em cima, né? Ficou um prédio ali o Danton.
Vou usar o mesmo efeito ali, que vai combinar, pensa que é um ensaio que eu fiz dele, né? Então eu tenho que manter uma igualdade na edição de todas as fotos, até mesmo para eu postar depois, mas faço ligeiros ajustes ali entre uma foto e outra. Tá? Então aqui não preciso de um contraste tão forte, mas eu vou reduzir as sombras aqui ao invés de aumentar. Essa luz ficou mais dramática aqui no rosto dele, então eu vou deixar essa dramaticidade mais em destaque. Então ó, eu aumento o realce e tiro sombras para aumentar essa coisa mais dramática ali na foto, certo? E aí sim, só garantir que não tem ruído na foto, tá? Tá bem pouquinho, tá ok. E vou para a próxima que a gente fez lá, o Danton foi lá embaixo do prédio, olha aqui, o tamanho dele. Agora parece que ele tem 30 centímetros de altura, né? A compressão entre distância, cabeça e pé, ó, fica minúsculo. Então parece que ele tá, que um caminhão passou em cima dele, né? E ele saiu achatado ali. Vamos colar a edição, vamos ver como é que vai ficar muito forte pela diferença de luminosidade. E aí eu ajusto aqui então agora toda a parte necessária para essa foto. Tá? Fazendo o ajuste aqui, ó, vou tirar um pouco desse mate, porque ali não está tão escuro, né? Eu escureci, e não vou deixar tão azul, porque não tem mais tanta parte escura aqui nessa foto. Então vou suavizar um pouco isso, e para finalizar, vamos ajustar aqui um pouco, né? Porque o que eu preciso é do Nanico Danton, olha só, tá? Olha a diferença, Gigante Danton, Nanico Danton. Tá? Voltar um pouquinho só o mate aqui, que eu achei que eu tirei tudo, né? Não ficou legal. Agora sim. E aí, tá aí toda a diferença para vocês entre distorções de lente. Viu como é possível criar coisas muito diferentes, mudando somente os milímetros da lente? Além dessa parte criativa, quero que fique aí guardado para você que ao escolher uma nova lente que você queira comprar, leve em consideração tudo isso que eu te falei aqui. Você vai conseguir fazer fotos incríveis usando essa criatividade, mudando a perspectiva, mudando a maneira como você enxerga a realidade com a distorção das lentes. Você viu aí como ficou engraçado algumas fotos aí do Danton, que a gente mudou completamente o estilo dele, deixando mais alto, mais, né, deixando pequenininho, mãozona, mãozinha lá do famoso lango-lango que eu comentei lá com vocês. E se você usar essas técnicas aí, lembra, posta na sua rede social, marca a gente lá, @fstopfotografia. A gente vai ver que você está aprendendo, desenvolvendo e aplicando tudo que a gente traz aqui para você. Se ficou alguma dúvida sobre lente, se você quer saber para o seu mercado aí qual é a melhor, deixa aqui nos comentários, vou entrar lá, vou responder para você. Ou se alguma coisa que eu falei durante o episódio não ficou claro, pode colocar nos comentários que eu vou responder para você sem dúvida nenhuma. E a gente se vê então no próximo episódio do Descomplicando a Fotografia.